ao Quebra-Cabeça do Sucesso, o mais divertido e desafiador videocast e programa de TV sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulilo, junto com a Priscila Casagrande. A gente vai conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça de sucesso. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. E o tema do bate-papo de hoje, aplicações da ótica nas ciências da saúde. O campo da ótica continua a ser uma área vital dentro da física, concentrando-se no estudo da luz, suas propriedades e suas interações com a matéria. As aplicações da ótica abrangem vários domínios, incluindo o uso de telescópios e microscópios, avanços na tecnologia laser e inovações em imagens médicas. E quando a gente fala dos usos do tratamento com luz, eles estão sendo aplicados tanto na medicina quanto na odontologia. A gente está falando de tratamento contra o câncer e em junção, junto com o ultrassom, ele também é usado para combater dores crônicas mesmo, no caso da artrose e fibromialgia. E como que essas tecnologias são criadas? Como surgem? Como é a carreira de um cientista e qual a importância da ciência para a sociedade? É sobre tudo isso o nosso episódio de hoje. Mas antes de falar sobre isso, a gente quer falar com você que gosta de acompanhar de perto o desempenho do seu filho na educação e manter o contato próximo com a escola. Isso pode ser um fator determinante na hora de você escolher a instituição de ensino, não é? E o crescimento das crianças e adolescentes traz muitas mudanças e é preciso que os pais estejam atentos a ela. O colégio é um dos lugares que seu filho vai ficar a maior parte do tempo. Então é muito importante que você esteja seguro da formação que essa escola oferece a seu filho e mantenha um canal de comunicação muito perto com o coordenador e com os professores que acompanham o dia a dia. O Colégio Sapiens está com matrículas abertas para o ensino infantil, fundamental, médio e também para o ensino pré-vestibular. Criado e administrado por professores com infraestrutura adequada para todos os níveis de educação. Corpo docente altamente qualificado está de portas abertas para atender o seu filho nas cidades de Araraquara e também em São Carlos. Entre em contato e agende a sua visita. Acesse sapiens.com.br. E sabe quem chegou para deixar a loja da Latina Eletrodomésticos ainda mais completa? A lavadora semiautomática. Essa lavadora é muito prática porque tem saída automática de água e tem também dispenser para amaciante, além de ser super leve e fácil de usar. Ela tem capacidade para 10 kg de roupa, 7 programas de lavagem, 2 molhos automáticos e já está disponível em diversas lojas do Brasil e também aqui na loja de fábrica da Latina. Ela sempre foi a queridinha daqueles que são exigentes com cuidado com as roupas. Agende sua visita pelo WhatsApp para visitar a loja de fábrica e garanta a sua. Eletrodoméstico feito para durar e com muita qualidade é Latina. Latina, seu momento, nosso eletro. E você gosta de transformar ambientes? Conta pra gente o que você mais gosta na hora de escolher acabamentos. São portas e janelas, pisos e revestimentos ou louças e metais? Soluções adequadas para cada ambiente e estilo de construção é o que a Casa Ferro oferece ao mercado há mais de 80 anos. Com lojas em Dois Córregos, Matão e São Carlos, a Casa Ferro tem sempre uma condição comercial especial para você. E só quem está há tanto tempo no mercado e tem esse relacionamento de perto com a indústria pode garantir os melhores preços e também o que há de mais moderno nas tendências do segmento. Então visite as lojas para conhecer a diversidade de produtos e deixar a sua casa ou sua empresa do jeito que você sempre sonhou. Lá no Instagram, acesse @casaferrooficial. E agora chegou o momento de apresentar o nosso convidado de hoje. Ele é nascido em São Carlos, casado com a Silvia, pai do Luciano e da Renata. Se graduou em Física na USP e Engenharia de Materiais na UFSCar. Fez mestrado no Instituto de Física da USP, doutorado no MIT. Esses feitos realizados nos 40 anos de carreira colocou o nome dele como um marco da ciência, não só no Brasil, mas no mundo. Publicou mais de 700 artigos, 29 capítulos de livros, 7 livros e já orientou mais de 100 teses de mestrado e doutorado na física, na medicina e na odontologia. Mas a grande motivação desse cientista é fazer a diferença na história das pessoas. Ele é o cientista brasileiro mais premiado nacionalmente e internacionalmente. Ele é membro das principais academias de ciência do mundo, o primeiro cientista brasileiro a ser indicado pelo Papa à Academia de Ciências do Vaticano e o primeiro a ter um equipamento criado em universidade pública, sendo utilizada pelo SUS. O nosso convidado é Wanderley Vanhato! Obrigado, Alessandra, Priscila. É um prazer estar aqui com vocês. Né? Eu estou vendo esse quebra-cabeça aqui, eu estou tentando me localizar.
encaixar cada coisa no seu lugar. São tantas coisas importantes que você colocou na mesa aqui, que vamos ver como eu consigo me sair desse quebra-cabeça. Vai te sair super bem. A gente conseguiu resumir um pouco da sua história, né? Porque senão a gente passaria o programa te apresentando. E aí a gente quer entender como é que tudo isso aconteceu. Nascida em São Carlos, como é que foi a sua infância? O que te lembra? Bom, minha infância, eu, como de qualquer criança normal, na Rua Geminiano Costa, Rua do Mercado, família imigrante, jogando bola e empinando papagaio na rua o dia todo. E uma família que sempre preservou o melhor, que não é a fortuna, mas é a ética e a formação das pessoas. Então, eu tive a sorte de estar na família, inclusive parte da minha família, também parte da sua, que é a família Guzzi. A minha avó era irmã da dona Elsa, que foi a avó do seu marido. Isso. E então eu vivi num ambiente agradável, ao lado da ferrovia, né? Um moleque safado da rua, que naquela época, as brincadeiras nossas hoje seriam coisas de criança que não entra na roda. Então, um grande feito era pular o muro do vizinho para roubar uma laranja. Hoje nem laranja tem mais na casa do vizinho, não é? Então, é uma infância assim, uma infância normal. Nunca estudei em escola privada, sempre estudei em escola pública. Então, eu sou um produto da escola pública e de pais que eram operários, que mostra que nós ainda temos um país que pode criar perspectiva para as pessoas, né? O fato de ser professor universitário, cara, não é um grande feito, mas para aqueles que eram operários, sim, é. Né? E na minha família todos têm nível superior, enquanto os pais, nenhum tem nível superior. Então essa é uma mudança muito radical. Desde criança você sempre gostou de estudar? Você tirava notas altas? Olha, eu não posso dizer que eu sempre gostei de estudar. Eu sempre gostei e tive interesse por ciência. Então, desde o antigo ginásio, eu já bolava experimentos para levar e mostrar para a minha classe. Até hoje me lembro o nome das professoras, tudo isso. Então, eu sempre tive interesse. Agora, era uma época diferente, era uma época que a gente tinha uma boa aula, né? A gente aprendia na escola. Hoje eu vejo os pais, minhas netas, por exemplo, os pais têm que trabalhar duro para as crianças poderem acompanhar. Naquela época não, a gente aprendia muito bem nas escolas. E eu acho que é isso que me levou a fazer 2 faculdades em paralelo, é que eu aprendi a aprender na sala de aula. Então eu explorava o professor para não levar as dúvidas para casa, porque senão não daria, né? Imagina, se eu tivesse que rever tudo. Foi assim. Aí Você falou assim que desde criança você gostava de levar projetos de ciência para os amigos, sim. Mas como que aprende? Você viu alguém fazendo? Você se inspirou? Queria... Sim, meu pai trabalhava com galvanização. Ele tinha a famosa cromeação São Luís em São Carlos, que fazia esses cromeados, niquelados, etc. Naquela época não era como hoje, tudo de plástico. Era tudo de metal e eu, então, aquela parte da química é uma parte que eu nasci dentro daquilo. Embora meu pai não fosse um profissional da química, ele sabia muito, ele motivava a gente. Então aquilo eu ia levando e as pessoas se encantavam. E, embora eu sempre gostei de ciências exatas, eu desde pequenininho abro o coelho, ratinho, pomba para ver o que está dentro. Então, a oportunidade de aplicar física na medicina, as ciências da saúde, não é uma coisa que veio muito depois, não. Ela estava sempre em conjunto. Ela estava sempre dentro do meu subconsciente. Embora eu sou um físico atômico molecular, é a parte mais básica da física. Eu estudo sistemas quânticos, como que é o comportamento das partículas fundamentais que formam tudo, os átomos e as moléculas. E aí, a hora que apareceu a oportunidade de fazer essa ciência para as ciências da vida, eu fui adiante.
E na sua adolescência você já participava de grupos de jovens cientistas. Isso era algo formatado, regulamentado pelo ensino regular ou não? Era informal? Olha, o que eu posso te dizer é que naquela época ninguém desincentivava as pessoas, porque todos nós éramos ali. Eu estudei no Eugênio Franco, no meu primário. Eu estudei no Ilídia Benetti, no meu ginásio. Aquela época era ginásio, não era fundamental, tudo isso. E eu estudei no Álvaro Guião, no meu colegial, que agora é o segundo grau, né? E nós éramos todos juntos, independente da cor e da classe social. Todo mundo recebia motivação, incentivo, e éramos todos amigos. Eu hoje fico muito chateado em ver que você não pode ter um amigo de determinadas classes. Na minha época, não. Eu sempre brinquei com todas as raças, todas as cores e todas as classes sociais. Principalmente que eu era de uma classe média baixa. Mas eu tinha amizade desde as famílias ricas até as famílias mais humildes. E isso não era o fator que determinava as amizades. Então, era um clima de oportunidades. Vocês são muito novas para entender que tanto rico quanto pobre ia pescar peixinho no Rio Gregório. Ainda dava. Ele não estava tão sujo. E todo mundo ia e saía com o saquinho dos peixinhos. Tá certo? Era um clima diferente. Então, a gente piorou muito na lógica de lidar com as pessoas, na maneira de lidar com comunidade, né? Eu sempre conheci o padeiro que fornecia o pão para minha mãe. E eu ia lá, ele já perguntava: como está a dona Antônia? E já sabia o que eu ia levar, na confiança, né? Hoje você tem que mandar por Pix e ele tem que esperar cair para te dar o pão. Uhum. Então, mudou muito. Eu acho que nós perdemos um pouco. O brasileiro tinha o espírito de comunidade. Conheceu o açougueiro, conheceu o padeiro, ser amigo de todos. Os vizinhos saíam de noite para sentar na calçada para se conhecer. Hoje... Acho que quebrou um pouco da confiança, né? De achar sempre que o outro vai passar a perna, que algo tá... Não, eu acho que criamos um individualismo que a gente erroneamente acha que nos fortalece, né? Nós estamos falando aqui de sucesso. Sucesso não vem sozinho para ninguém, não. Isso é uma ilusão. Você sempre depende de alguém, né? Você estava perguntando da minha adolescência. Eu comecei a namorar a minha atual esposa quando eu tinha 15 anos. Quase 16, e ela 15. Então ela sempre foi o meu suporte. E se deu muito bem com a minha família. Minha família entendeu o que ela significava para a gente. Então você vê, né? Eu desde criança, adolescente era criança, né? Naquela época ainda. E não pensa que você começava a namorar e já ia para algum lugar proibido, não. Naquela época era pegar na mão, não tinha carro, né? Só fui ter carro depois, quando entrei na universidade, que dava aula no Colégio São Carlos, aí junto e meu pai me ajudando, comprei um carro, um Fusca, que, aliás, até hoje eu tenho um Fusca, não é aquele que eu tinha em 1970 e pouco, mas é Fusca ainda. Então você vê, né? É isso. A gente tem que aprender que as pessoas ao nosso redor é o maior tesouro que nós temos. E isso em qualquer coisa, né? Aliás, isso é desde a Bíblia até as guerras. Quem está ao seu redor é a sua segurança, é o seu apoio. O individualismo é destrutivo, ele é predador. Inclusive para o sucesso dos negócios. Com certeza, para os relacionamentos pessoais, familiares e tudo mais, né? Tudo mais. Você chegou a comentar aqui que você fez 2 faculdades ao mesmo tempo. E eu fico imaginando como que era essa rotina, porque eu fiz engenharia de produção na UFSCar, período integral, o dia inteiro, e você fez ao mesmo tempo a engenharia com a física na USP. Isso. E aí, a coisa é assim, como que dava certo isso? O meu sonho era física, né? Mas teve uma época que eu também sonhei com a medicina, mas não chegou no final das contas. Inclusive, naquela época, o colegial, você fazia opção, biológicas ou exatas. E aí você não tinha biológica no colegial. No último ano, no terceiro colegial, você tinha desenho geométrico, essas coisas. Então, eu fiz biológicas. Então, eu ainda tinha, assim, Mas o meu sonho era física, né? Eu era fascinado por aquilo. E as pessoas colocavam muito medo e falavam, não. Aí eu fui o primeiro que prestou a FUVEST. Foi o primeiro ano da FUVEST.
Tá Eu sou certo? da época da FUVEST ainda também. É isso. Então, eu prestei a primeira FUVEST, tá certo? 1976. Então, prestando a FUVEST, eu entrei na USP. E naquela época, a Federal, ela seguia o mapa, o CECEM, CCEA, era outra instituição que fazia o vestibular da Federal, não era ela mesma que fazia, aí eu prestei. Aí eu entrei nas duas, eu falei, bom, vamos começar para ver. Aquela época, hoje não pode isso. Uhum. Né? Hoje não é permitido você cursar duas universidades públicas. Que tem um pouco de razão, né? Nós temos que dar oportunidade. Mas naquela época ninguém me proibiu. Eu comecei e sempre querendo tomar uma decisão. Mas a hora que eu percebi, eu estava no 4º ano. Aí eu falei, lá não tem, já foi. E eu sou engenheiro de materiais, tenho muitas amizades na UFSCar, sempre fui dedicado, sempre gostei dos amigo de professor, amigo dos colegas. Eu nunca fui um elemento de exclusão, sempre fui de adição. Fiz muitos trabalhos com pessoas que até viraram reitor da Federal, Sebastião Cury, né? Então, foi assim. E, agora, como era duro. Porque tinha classes que sobrepunham uma com as outras. E eu não podia esperar para fazer uma matéria do básico, para levar para outra, porque aí eu ia atrasar. Então fui fazendo os 2 básicos. Porque normalmente eu já vi pessoas que fizeram, aí fazia um ano de uma e pedia equivalência das matérias na outra para dar baixa. Você cursou todas as disciplinas. Eu cursei todas as disciplinas e aí faltava, para eu me formar, em 78 nós tivemos uma greve de 6 meses. Foi uma greve muito severa, uma greve política, que estudantes, né, naquela época do Brambila, aqueles estudantes da Federal que desapareceram, muitos nunca mais apareceram, da USP também, né, nós tínhamos o presidente do caso que desapareceu. Naquela época os estudantes eram muito mais politizados, né. Muito bem, nós fizemos uma greve, e aí essa greve foi, inclusive fomos espancados, fomos carregados da Praça Coronel Salles até a USP com bombas de gás e tudo isso. E eu perdi então o semestre. Só que a USP não quis repor. E a Federal sempre deu um jeitinho, né? Uhum. Então eu consegui me formar na Federal em 5 anos, que era o regular, mas na USP em 4,5. E interessante que quando eu me formei na USP eu fui convidado para ser professor, então eu estava acabando a engenharia, eu já estava me tornando professor na universidade. Mas era duro, dedicação. E lembro até hoje, levava minha esposa de sábado e domingo, ao invés de levar ela para o jardim, eu levava ela, sentava na cama e eu fazendo relatório, estudando. Mas valeu, a gente só pode se arrepender do que não fez. O que fez, não. E logo em seguida já veio o mestrado em ótica? Aí veio o mestrado na área de ótica. Eu sempre gostei da área de ótica, já me enfiei meio nisso. E aí depois eu resolvi fazer um doutorado em ciências mais básicas, que era a parte de atômica e molecular. E aí eu tentei achar uma escola que seria boa para valer a pena, né? O sacrifício, porque não pensa que naquela época ir para o exterior, eles não pagavam a sua passagem para você ir. Eu vendi meu carro para ir com a minha esposa fazer doutorado. E a bolsa que eles davam era de $390, uma coisa assim. Hoje a bolsa é de 3.000, coisa assim. Então era viver num sufoco muito grande. Então tinha que ir para um lugar bom. Que valesse a pena. Que valesse a pena. E aí eu fui. Eu me lembro que eu apliquei e não vi a resposta, né? Aí eu peguei, dei uma telefonada para o que eles chamavam da Admissions Office do MIT. E um professor, que depois virou meu amigo, o professor Koster, que já faleceu, mas era um expoente em matéria condensada e tudo isso. Ele falou, você foi muito bem no exame aqui do GRE, mas o seu TOEFL, que era um exame de inglês, está no borderline. E eu realmente, eu nunca estudei língua na minha vida, eu vou aprendendo na raça. Na prática. Aí eu falei para ele, mas eu tô falando com você, o que faz você achar que eu não vou entender, né? Entender as aulas que você vai dar aí. Naquele telefonema ele falou, pois você está aceito.
E naquela época o MIT aceitava 50 estudantes do mundo todo. Caramba! E era até hoje é uma concorrência. Outro dia eu vi um número aí, eu nem acreditei. É da ordem de 5 mil para 50. Hoje é 150. Então aumentou um pouquinho. Mas era algo... E eu tinha sido aceito na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, com bolsa. E então a minha mulher foi a determinística. Ela falou, não, eu não quero ir para a Inglaterra. Eu achando que ia ter uma explicação de que os professores do MIT, você admirava mais os nomes. Eu admirava mais Cambridge, na Inglaterra, Newton. Aquilo para mim era um sonho. Thompson, todo mundo que eu li estava lá em Cambridge, na Inglaterra. Mas a Inglaterra naquela época não estava tão bem cientificamente quanto o MIT. Mas eu não conhecia muito. Para mim, o MIT era uma boa escola. Já bem ranqueada naquela época, mas a minha esposa falou, não, nós temos que ir para os Estados Unidos, uma civilização que todos nós queremos conhecer. Então, a culpada de eu ter ido para o MIT, e não para... que é em Cambridge, Massachusetts. Então, quem fez eu mudar a passagem foi a minha esposa. E ela fez a coisa certa. Viu? Escutem as suas mulheres. Ela fez Mulher tem uma intuição, né? Todo mundo fala isso. É claro que depois alguns amigos falaram, não, você fez a escolha certa, o MIT é uma das... em ciências exatas é uma instituição que está crescendo. Estou falando de 40 anos mais, né? Estamos falando aí 40 e poucos anos atrás. E de fato foi uma experiência magnífica. Até hoje eu mantenho amizade com as pessoas de lá, da minha turma. 6 ganharam o prêmio Nobel do mesmo laboratório. Então, por isso que de vez em quando vem prêmio Nobel aqui para São Carlos, é que nós somos amigos antes deles serem Nobel. Tá certo? Eles vêm. Então, foi assim que as coisas aconteceram. Mas, como você mesmo diz, e estou vendo palavras aqui na sua mesa, você não pode ter medo do fracasso. As pessoas às vezes não se arriscam, porque estou vendo aqui na minha frente empreendedorismo. Empreendedorismo tem no lado de trás dessa sua palavra, a palavra fracasso. E o empreendedor tem que aprender a lidar com o fracasso. Só é bem sucedido quem lida com o fracasso. Então o pessoal falava, pô, você vai para MIT, lá você vai ficar isolado, lá vem aqueles pessoal. Pô, chego lá, não é nada daquilo. Tudo foi muito bem. Meu orientador que me escolheu, eu nem tive que escolher o orientador. Então, tudo fluiu. Tudo flui quando você acha que você está fazendo a coisa certa e faz com segurança. E se nós estamos vivendo um período muito, muito dramático nos jovens, os jovens americanos, por exemplo, estou parte do meu tempo lá nos Estados Unidos agora, eles não admitem o fracasso. Eles não admitem o loser lá, né? O americano tem essa, né? Não pode ser loser. Perdedor. Então, se ele vai mal numa matéria, às vezes é até motivo de suicídio. Meu Deus. E aqui no Brasil já está assim também. Então, nós temos que treinar os jovens dizendo que, não, peraí. A gente pega a doença, a gente se cura, a gente erra, a gente conserta, a gente fracassa. Nós começamos de novo. Então, tem que se arriscar. E quando a gente fala desse período lá, além da língua, que talvez foi um probleminha ali no começo, o dinheiro limitado, teve mais dificuldades nesse doutorado? Não, eu tenho orgulho de ter minha foto na parede lá do grupo que eu estudei. O meu filho outro dia, que é americano, foi lá, viu minha foto, estava indicando, ele e a esposa, passou uma pessoa e falou, você conhece? É meu pai, era o meu orientador. Você é o Luciano, bebezinho? Tudo foi muito bacana para mim. Quando nasceu meu filho, meu orientador trouxe uma mala de roupa usada dos filhos dele. Jamais achei que um americano ia tomar uma atitude dessa. Logo no primeiro ano, eles me escolheram para ser tutor de um dormitório, o dormitório mais antigo do MIT, que chama-se Randall Hall. Então nós vivemos com 83 estudantes por 3 anos. Até hoje eu recebo carta desses estudantes. Além de eu dar aula de física para eles, para ir bem, eu jogava bola e eu tentava amenizar os problemas que aconteciam. Com relação à língua, eu tinha que fazer um curso de... meu nível, quando você chega lá, em qualquer instituição do exterior, eles fazem um diagnóstico com você. Então eu fui para o nível 3, eu acho. Então eu tinha que fazer... 3 de 10, 3 de 5? 3 de 5, acho que era. Intermediário.
É intermediário, que é todo jovem, né? Uhum. Então, não fez curso, mas aprendeu música. E eu tive um excelente professor de inglês, que era o Miguel, que era professor no Instituto, depois virou professor da Universidade Federal. Então a gente estudava, mas entende, uma coisa é aquilo, outra coisa é a prática. Fluência. Bom, mas de qualquer maneira, eu fui designado para fazer o curso nível 3, nível 4 e nível 5. Aí eu fui na primeira aula. Era eu e mais 90 chinês. Eu não conseguia entender o nome das pessoas. Tinha que fazer mímica. E tinha que fazer aquelas aulas. Lá naquela época já tinha os vídeos. Você tinha que ter horas de vídeo. Aí eu chamei minha esposa e falei, escuta, você tem que ir no meu lugar. Ela foi, tanto é que ela fala muito bem inglês. Aí depois ela foi aceita para fazer um curso de inglês em Harvard. E então, na verdade, quem fez o meu inglês foi a minha esposa. E até hoje eu falo, mas essa palavra, como que você soletra? Aí ela, pá. Então você vê, né? A falcatrua que eu fiz. Mas eu não tinha alternativa, porque se eu gastasse 2 tardes por semana no curso de inglês, eu não ia sobreviver lá. Eu teria que... Eu me dediquei a outras coisas e fui aprendendo, né? É aquilo, você não pode ter medo, vai falando, vai errando. Meus amigos iam me corrigindo. Eu era o único estrangeiro do meu grupo, era fácil de ser corrigido. Muitos amigos, até hoje eu tenho amigos, né, que até vêm me visitar, eu visito eles. Então, mas a língua não é meu amigo. Eu tenho dislexia, eu não escrevo as palavras por completo. Eu sou prematuro de nascimento, e dizem que um pouco é isso, né? Então eu escrevo assim, embrião, provavelmente faltou o B, mas eu leio embrião. Uhum. Mas ninguém lê embrião, né? Se você tirar o B do embrião, não faz sentido. Então essa dislexia me prejudica até hoje. Eu procuro sempre meus artigos escrever à mão, aí eu vou passar para o computador. Aí então eu corrijo muita coisa e o computador ajuda muito hoje. Luciano, então, nasceu nos Estados Unidos e depois vocês voltaram para o Brasil e aí você fez frente ao laboratório em que área? Não, eu comecei meus laboratórios de física atômica. Eu sou um físico atômico molecular. Se você entender as técnicas que eu faço para tratamento de câncer, de outras doenças, controle microbiológico, agora nós estamos com a possibilidade de tratar inclusive a pneumonia resistente ao antibiótico, sempre indo lá dentro da célula e fazendo física molecular lá dentro, com luz. Mas quando você volta do MIT, já era para usar a luz no tratamento para medicina? Não. Ainda Era não. física atômica, resfriamento de átomos, condensados de Bose-Einstein, é a área que eu tenho até hoje. Tenho os laboratórios, estou conduzindo até hoje essas áreas de pesquisa. A aplicação na medicina veio depois, né? Veio na década de 90, já mais assim, mais ou menos uns 7, 8 anos depois que eu cheguei, eu comecei a ir para congressos internacionais e tudo isso, e todos eles, nessa área de óptica, tinha sessões dedicadas à medicina. Tá certo? A luz na medicina não é nova. Você é muito nova, mas a sua avó provavelmente usava infravermelho para dor lombar. Infravermelho é luz, não é calor. Era aquela luzinha vermelha? É aquela luzinha vermelha que penetra. Então, fototerapia é uma coisa que... Aí veio tanto analgésico que hoje é muito mais fácil você comprar um vidrinho de pílula e tomar, né? Mas naquela época... Então não é tão novo assim. Aí eu vi nos congressos que a coisa estava indo. Câncer é uma coisa que eu sou muito atraído por ela, né? Você sabe que essa ainda é uma doença extremamente perigosa para a sociedade. Nós temos aqui no Brasil quase 500 mil de novos casos de câncer por ano. Nós não somos capazes de tratar tudo isso. Ninguém é capaz. Os Estados Unidos já está chegando a 800 mil novos casos de câncer por ano. A maioria câncer de pele. Aqui no Brasil nós temos 250 mil novos casos de câncer de pele por ano. E você tem que ter técnicas. Então a gente sempre foi direcionando para isso, sempre em convênio com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Desde o início, a associação com a Santa Casa daqui, a gente sempre achou importante o nosso ao redor também está usufruindo da tecnologia. E aí isso foi crescendo. Hoje nós temos parceria no mundo todo.
Mas pra gente entender, O que é? porque você fala que existia esse tratamento com luz há muito tempo, até a luz vermelhinha ali da época da minha avó, Para dor. pra dor. E agora surge outro tratamento pra dor muito mais potente, né, para essas dores crônicas, que eu até vi uma reportagem Isso, que a né? IPTV fez, e também pro tratamento do câncer. Mas são coisas diferentes, né? O que mudou dessa luzinha da minha avó pra Não, luzinha hoje de não. hoje, a gente Isso. leigo olhando? Hoje nós temos o laser, que é uma luz muito mais controlada, a gente pode manipular muito melhor, pode fazer ela penetrar mais no tecido e chegar nas regiões. Porque a luz, ela interage com as coisas e ela dá energia para as coisas. Por isso que energia eletromagnética, não vai pensar que é energia do cosmos, porque toda vez que a gente fala de luz, a distância entre o esotérico e o real é muito tênue, né? Aqui não tem nada de esoterismo, Tem embora eu não consciência. entenda nada de esoterismo, não quero dizer se é bom ou mal, né? Porém, a luz, quando ela interage a nível molecular, ela transfere energia, excitações eletrônicas que tornam metabolismos mais acelerados. Então, tem reações metabólicas que não aconteceriam com o estímulo da luz, ela acontece. É por isso que a gente consegue fechar uma ferida que estava lá há 10 anos, não consegue. Está faltando alguma coisa para fazer o metabolismo chegar lá. Essa é a tal da fototerapia. A fototerapia dinâmica, que é o que trata o câncer e controla micro-organismo, é diferente. A gente injeta uma molécula diferente. Essa molécula ela tem afinidade por célula tumoral. Aí a gente vai lá e ativa essa molécula com a luz, ela vira uma bomba atômica lá dentro, no ambiente do tumor, e destrói o tumor em minutos. É impressionante, você vê um tumor assim, ele começa a murchar em tempo real. Em minutos? Minutos. Então, é uma fotorreação extremamente poderosa, eu diria assim. Claro que você tem que fazer com cautela, né? Câncer de esôfago. Às vezes o câncer do esôfago ele transpassa a parede do esôfago. Então você não pode fazer criando ali um buraco, criando uma fístula. Você tem que fazer com a devida cautela, etc., para que aquilo, senão você vai contaminar o pulmão, vai contaminar todo mundo, a pessoa Acaba vai morrer. espalhando. E isso é acessível para todo mundo ou ele é limitado? Não, é acessível para Pra todo todo mundo mundo. que precise da técnica. Ok. Deixa eu dizer para vocês que é o seguinte: com câncer você não precisa de uma arma, você precisa de um arsenal. Nós estamos adicionando, não sou só eu, essa técnica, eu não inventei essa técnica, eu aperfeiçoei e tornei ela viável como ela é hoje. Junto com uma equipe grande também, não trabalho sozinho, né? Trabalho com 120 pessoas na USP. Então, e agora mais 30 lá no Texas, certo? Então, o câncer, ele Você precisa de várias frentes para atingi-lo. nem sempre uma técnica tradicional leva à cura. Quantas pessoas você conhece que para uma quimioterapia funcionou, para outra não? Então você tem que ter várias técnicas. Você nunca pode desprezar nenhuma. A cirurgia ainda é excepcional. Não vamos tirar a cirurgia, só que em muitos casos ela é mutiladora. E para o câncer de pele, se eu puder resolver em 30 minutos, por que você vai marcar uma cirurgia, ter uma... Cicatriz. E eu estou desenvolvendo a parte para os diabéticos. Você sabe que nós temos um número de pré-diabéticos na população extremamente elevado, né? Isso vem aumentando muito, né? Não, eu sou diabético. Então, se eu tiver um câncer de pele e eu fizer uma cirurgia, há riscos. Porque o diabético tem algum comprometimento vascular, não cicatriza. Por isso que aparecem aquelas úlceras, aquelas feridas Enorme. nos membros inferiores, aí leva a amputação, leva tudo isso. Então, inclusive esses casos, e nós não estamos falando de pouco caso, eu não vou dar o número porque eu posso estar errado, mas nós não estamos falando de 1.000 pessoas com diabetes no país. Nós estamos falando em dezenas e dezenas de milhões. Tá certo? Nós estamos falando de uma fração da população e hoje a população está ficando mais sênior, com mais idade, graças a Deus. Então, elas são acometidas com o câncer de pele, porque o câncer de pele vem do tratamento que você dá para sua pele, não num dia só, mas ao longo da vida. E aí nós temos que tratar. E o que está acontecendo também é que está ficando proibitivo o custo de certas cirurgias e certos tratamentos. Então você tem que botar uma realidade econômica. O antigo Adib Jatene, que era professor da USP, faleceu, todo mundo conhece médico, né? Já ouviu falar alguma coisa dele? Foi ministro nosso. Ele falou assim:
Isso há 10 anos atrás. A gente nunca soube como tratar as doenças tão bem. E a tecnologia está evoluindo rapidamente. Só que os tratamentos nunca foram tão pouco acessíveis. E está acontecendo agora. Você vê, a mais moderna técnica de terapia do câncer, a imunoterapia, custa $250 mil. Quem que vai ter $250 mil? Só para referência, é 1.300.000. Quem que tem 1.300.000 para fazer o seu tratamento? Ah, não, mas aí o governo, meu seguro, vai pagar. Calma. Tudo é finito. Mesmo você tendo um seguro, ele não pode cobrir 1.300.000 para cada pessoa que queira. Então, nós temos que fazer tecnologias que são dentro da realidade econômica, que senão nós vamos sucumbir, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o sistema de saúde está indo para o beleléu porque é caro. É caro, sempre foi caro e as pessoas não conseguem pagar. Por isso que eles vieram aqui me convidar. Monta o que você tem no Brasil. Não foi assim, faça uma coisa nova. Não, faça o que você está fazendo aí no Brasil. E também a gente quer o melanoma, o tratamento do melanoma. Você acha que você consegue fazer alguma coisa? Claro, com uma boa sacola de dinheiro. O dinheiro não resolve tudo também, eu sei, né? Mas você tem que montar laboratório, montar equipes para fazer isso. Esse convite que você está falando, para quem não sabe, você foi convidado pela Universidade do Texas para colocar um laboratório de física da USP dentro da Universidade do Texas. É mais ou menos isso, é replicar. Replicar o que está sendo feito. E eu quero fazer uma conexão de tal maneira que lá está associado com aqui e aqui está associado com lá. Nós temos que deixar de ser caipiras. Ser caipira é bom, eu adoro música caipira, essas coisas aí, né? Festa junina, mas no sentido de que nós não podemos ser aqueles que estão lá longe daquilo que precisa ser feito para a humanidade. Nós temos condição, nós brasileiros, de participar em pé de igualdade. Até pouco tempo era o chinês, era o europeu. A geopolítica do mundo está mudando, basta ligar o noticiário, nós vamos ficar meia hora vendo as guerras. E as desavenças entre países que não estão em guerra. Portanto, mudou. Então, quem que é o grande referência para a América Latina e para combinar com os Estados Unidos? É o Brasil. O Brasil é o único país que tem infraestrutura, tem pessoas. Você não pode pegar um país que tem 11 milhões de pessoas e achar que vai ajudar o mundo. Não, nós temos quase 240 milhões. Nós temos condição de produzir pessoas e produzir fatos e feitos que contribuem com a solução que é a humanidade. Por isso que eu falei na última entrevista que o cientista não é um cientista de uma cidade, de um país, ele é cientista da humanidade. A gente tem que pensar em desafios que servem muito além do nosso próprio povo, mesmo que seja o nosso povo o primeiro beneficiado. E você, por todos esses feitos, esses fatos, é reconhecido no mundo e participa dos principais estudos de pesquisa sobre ciência do mundo também. E foi convidado, né, o primeiro brasileiro a estar lá com o Vaticano, né, fazendo parte de um grupo. É fake news ou é verdade que você ficou sabendo desse convite pelo Jornal Nacional? Não, é verdade. Eu recebi uma carta amarela com a assinatura do... Aliás, até numa reportagem eles viram a carta. Uma carta amarela, bonita, né, símbolo do Vaticano e tal, assinada pelo Papa. Aí então eu falei, puxa, que anúncio bonito. Deixei ele lá na minha mesa. Vou para casa. O Jornal Nacional diz, brasileiro eleito para a Academia do Vaticano. A Academia do Vaticano ela é muito simbólica, porque só tem 80 membros. 48 são prêmio Nobel, né? Então, ela é... Aí eu olhei aquilo lá. Aí eu corri para a escola para pegar a carta. Falei, o que eu fiz com a carta, meu Deus? Aí, imediatamente, eu respondi para o Vaticano, agendou a posse. Quem deu a posse foi o Papa Bento. Então, já é o terceiro Papa que eu vejo, né? Que eu vi que honra, né? O anterior do Bento e o Francisco, né? Então, e é um privilégio estar na Academia do Vaticano por muitas coisas. Se eu fosse falar tudo que eu aprecio no Vaticano, eu ficaria aqui horas, porque lá você aprende a cultivar não a religião, mas o significado do ser humano e como a humanidade criou esse significado através do que eles representaram nas artes. Entendeu? Eu nunca fui um cara culto o suficiente para entender um quadro. Eu nunca fui uma pessoa culta o suficiente para entender uma estátua.
que a maioria de nós não é, né? A gente aprecia, que bonito, Miguel Ângelo. Aí você vai no Vaticano, quando você vai na Capela Sistina, você vê Miguel Ângelo, Dedinho. o dedinho, mas se você olhar deitado no chão, você vai ver que ele representa da perfeição a imperfeição. E aí tem lugares que você vai que tem estátuas mostrando o defeito das pessoas. Foi aí que eles deixaram de ter deuses com a imagem humana. E Deus não tem uma imagem para nós. E não tem uma imagem porque a perfeição não pode ser representada por algo que naturalmente é imperfeito. Tem gente que não tem braço, tem gente que morre, tem gente que fica doente, tem gente que fica cego. Então é bacana você ver que isso nasceu nos gregos. Entende? Tudo era beleza, Vênus e tudo mais, né? Mitologia. Até o momento que eles descobriram que o ser humano era imperfeito. Aí eles começaram a mudar. Eu aprendi isso na escola? Não, aprendi no Vaticano. Então você vê, né? Além de tudo, é um privilégio ver as pessoas explicando isso E pra gente é uma honra você falando. E como é que você vê a ciência ajudando na solução de problemas como conquista da paz, luta contra a fome, mudança climática? Olha, todos os problemas que a gente tem, que não são poucos, como você falou aí, né? Mudança climática, dá uma olhada, cada dia um desastre natural. Você acha que normal? Não está. E outro dia teve a palestra na Academia do Vaticano, por sinal, que nós já passamos no turning point. Então é irreversível. O que nós podemos fazer é não piorar muito para ver se a gente dura mais. Porque se tiver imagina que São Carlos vai ficar em seca durante 4 anos. Quem vai sobreviver aqui? Você acha que nós vamos captar água de onde? Como que vai ser a coisa? Tá entendendo? Então, é um problema. Agora, como que você vai resolver isso? Com conhecimento. A ciência tem que agora tomar isso como os grandes desafios que já está tomando. E propor soluções. E não é só os que você mencionou, né? Nós temos o problema da fome. Nós temos que... A gente produz alimento para alimentar o mundo. Só que o chamado food waste and loss, que é desperdício, é o que perde e o que eu jogo fora. Tá? Você mesmo joga uma boa parte do que compra fora. Natural, é. Agora, o que é produzido e que não chega na quitanda é 30%. 30% é perdido. E a ciência tem que ajudar isso, porque é a forma. Né? A gente não pode continuar cortando floresta para plantar mais coisa. Nós temos que aprender a usar melhor aquilo que estamos cultivando. Então a ciência está ao par disso, e eu acho que só o conhecimento, só o intelecto, só a coesão das coisas, multidisciplinariedade e conexão da política com a ciência, o que não temos, né? Quer dizer, alguém tem que dizer o seguinte: eu vou melhorar a poluição. Como? Vou fechar as empresas. Bom, então vai gerar desemprego. Então tem que chamar a ciência e falar: olha, eu tenho que continuar com isso, sem a poluição. Então eu acho que a ciência é fundamental para a gente resolver os problemas. Mas a situação está negra, no sentido de incerta. Né? Eu acho que nem isso é uma boa palavra para falar. Poderia dizer que a situação está muito, muito incerta e perigosa. Desesperadora. Desesperadora. Pois não, pode comprar. Não, e o duro que as pessoas continuam achando que não está. Que vai dar um jeitinho no final. Que vai dar um jeitinho. Você não viu ontem na televisão a mulher tocando fogo no terreno do lado da casa dela? Quer dizer, não é uma pessoa... Ela saiu, olhou para cá, olhou para lá, fogaréu. Aquilo já vai para todo lugar, não é? E nós sabemos aqui em São Carlos o que estamos vivendo desse problema. Então, além da ciência, precisa da consciência. Aliás, há quem diga que a consciência tem que vir antes da ciência. Aí eu não sei te dizer, mas as duas são importantes. São quase a mesma palavra. A gente vai te passar um desafio agora, que é escolher 3 peças dessas de quebra-cabeça que estão sobre a mesa. Quais as 3 palavras que fizeram mais sentido na sua história até aqui? A gente vai passar uns recadinhos e a gente volta para saber as peças que você escolheu. Pode mexer, pode bagunçar, pode arrastar as peças, que a gente já vê com você quais as escolhidas. Bem, moda masculina vai além de apenas escolher o que vestir no dia a dia. É uma forma de expressão pessoal que reflete a identidade, a personalidade, muitas vezes a profissão ou o estilo de vida de um homem. E antigamente, a moda masculina era bem mais restrita para os homens, né?
Era um tempo em que a moda masculina tinha poucas opções, só que a moda evoluiu, acompanhando as mudanças culturais e sociais também. E hoje em dia é possível ter um grande leque aí de possibilidades, desde o esportivo casual até o elegante mais social. As tendências também mudam constantemente, influenciadas por figuras públicas, desfiles de moda e até mesmo por movimentos sociais e ambientais que promovem uma moda mais sustentável e consciente. E você conhece todas essas tendências e todos esses estilos lá na High Style, uma loja masculina especializada para te atender aqui em São Carlos, na Episcopal 2.200. Porque a Siltomac é uma boutique de carne. Porque os produtos são selecionados para os consumidores mais exigentes e entendedores da carne. Lá você encontra cortes diferenciados, cortes nobres mesmo, que estão em geladeiras, freezers, congelados ou resfriados, todos embalados a vácuo. E você pode chegar lá e não precisa aguardar atendimento. Você pode se servir, escolher os cortes que você prefere, trazendo aí muita liberdade e comodidade. Por falar em atendimento, a equipe é composta por especialistas treinados para esclarecer todas as dúvidas e orientar a compra do melhor corte para cada ocasião, sem avental sujo e nem cheiro de carne. Afinal, as carnes são embaladas e estão armazenadas de maneira adequada em refrigeradores. E essa experiência vale muito a pena para você ir lá e conferir. A boutique da carne Siltomac está aqui em São Carlos, na saída para Descalvado. Mais informações no @SiltomacCarne. Você já sabe que o poder calorífico do GLP é bem mais alto do que as outras fontes de energia. Mas você sabia que o GLP fornece 10 vezes mais calor em relação ao quilowatt, o que torna mais eficiente e econômico do que a energia elétrica? E outra característica muito importante do GLP, a gente está falando aqui do gás de cozinha, é a versatilidade. Porque ele pode ser usado nos fornos, nos fogões, nas chapas, grelhas, churrasqueiras, em diferentes meios para preparar e usar alimentos, né, com uma mesma fonte de energia. O custo-benefício do GLP também é incomparável e não é só isso que o torna tão econômico. A tarifa do GLP também costuma ser mais barata que a de outras fontes, como a energia elétrica e o próprio gás natural. Então, são muitas vantagens para você adquirir o GLP. Entre em contato com a Trasgás e conte com a segurança de uma equipe totalmente treinada para fazer o atendimento para o seu estabelecimento comercial, para a sua indústria ou para a sua casa. @Trasgás São Carlos. Conseguiu escolher as suas peças? Difícil, né? Porque todas as palavras que você colocou aqui, de alguma maneira, são importantes. Por isso que é um desafio. É um grande desafio. Agora, eu burlei a sua regra um pouquinho e escolhi 4. A gente autoriza, tá tudo bem. Pedi para você mostrar primeiro para aquela câmera e explicar o porquê que você escolheu. Muito bem. Primeiro, eu escolhi princípios, né? Você tem que ter princípios consolidados na sua pessoa para poder executar uma viagem tão longa quanto é a sua vida. Ninguém faz isso sem princípios. Você tem que... O princípio envolve tudo, né? O princípio de ética, o princípio de valores e o princípio de ser honesto consigo mesmo, em primeiro lugar, para você poder ser honesto com as outras pessoas. Então, o princípio é fundamental para que a gente possa fazer qualquer coisa. Você acredita que a gente já recebe essa educação quando criança? A gente já vem com esses princípios ou a gente consegue desenvolver ao longo da vida? Não, acho que a gente desenvolve. O meio ambiente é importante, né? Na linguagem dos biólogos aí, princípios são adquiridos fenotipicamente. É o meio ambiente, aquilo que você vai fazendo, aquilo que você vai conseguindo julgar e eliminando como errado, que determina os seus princípios. E tudo começa com um princípio. Uma ideia é um princípio. Uma ideia é o ponto de partida essencial para qualquer coisa. Só a ideia não vale nada, né? Mas ela é o princípio. Sem princípio, nós não caminhamos. Em todos os seus sentidos, né? Eu falei um pouco do princípio mais moral, pessoal, mas... Sim, o princípio de começar modo geral, mesmo. o princípio de começar também. E a segunda peça? A segunda peça é determinação. O sucesso só vem para quem tem firmeza e determinação. É aquilo que eu falei no início, né? Você não pode fraquejar por qualquer coisa. Eu sei que é difícil, mas você não pode. A gente tem que estar convencido da nossa finitude
e saber ter a determinação de aproveitar o tempo. Outro dia eu falei uma frase que até ficou, eu vi que tem muitos viralizou isso. Aham. Não sei se você viu essa frase, que eu falei que a gente tem tempo para tudo, né? Para namorar, para casar, para tomar uma cerveja com os amigos, para viajar, para orientar alunos, escrever artigos, fazer projetos na minha área, né? Tem tempo para tudo, só não tem tempo para perder. Perder tempo. Então, perder tempo não pode. Então, isso está dentro da determinação do como você tem que proceder. E para ter essa determinação, eu vi que você escolheu uma outra peça que é paixão. A gente precisa ter paixão pelo aquilo que a gente faz para conseguir ser determinado? Nada que a gente faz sem paixão faz sentido. O ser humano é um ser movido pela paixão, até por mal. Quem faz muito mal para as pessoas, ele tem uma satisfação, uma paixão em fazer aquilo. Claro que nós queremos a paixão pelo bem, nós queremos produtiva, mas você tem que fazer. Você não pode achar que vou sacrificar os outros em prol da minha. Não. Quando você tem paixão, você é o primeiro a se sacrificar pelo aquilo, né? Paixão não só entre seres humanos, mas de qualquer maneira. Sem paixão, principalmente em ciência, não vira, porque você tem que abrir mão de certas coisas que só você faz com paixão, né? Quem vai virar algumas noites seguidas no laboratório, sabendo que não vai te dar mais dinheiro, não vai te dar mais fama, simplesmente vai te dar a satisfação de ter contribuído com o avanço do conhecimento. Isso é muita paixão. Paixão pela descoberta, né? Paixão pela descoberta, paixão pela ciência. Existe um livro que é A Vida da Madame Curie, né, uma grande mulher em ciência, e ela fala muitas vezes que a paixão às vezes supera a capacidade. A sua determinação e paixão em fazer as coisas muitas vezes faz você vencer perante uma pessoa que teria muito mais capacidade de fazer, mas não tem a determinação que você tem, nem a paixão que você tem. Perfeito. E a quarta peça? Parceria, né? Começa dentro de casa, né? Eu sou a favor da família, da parceria, marido, esposa, parceiro, parceira, não importa aí como é a conjugação, mas tem que ter parceria dentro de casa e tem que ter parceria no mundo profissional. Ninguém faz nada sozinho, a gente tem que dividir as ideias, dividir as ansiedades e dividir o sucesso. Então a parceria é um elemento fundamental. Isso me faz lembrar do começo, quando você fala que quando criança você circulava entre todos os amigos, entre todas as camadas da sociedade, e hoje a gente vê você continua fazendo isso, né? Você está lá no Vaticano, você está aqui com a gente, e você circula muito bem. Você é muito mais importante que o Vaticano. Muito obrigada, gravem isso, vou cortar esse pedacinho. Mas assim, você trata as pessoas e sobe e desce desses níveis com uma facilidade muito grande, né? E isso talvez seja um dos grandes sucessos mesmo nessa sua trajetória, né? Porque você tem amigos pelo mundo, você tem pessoas que te respeitam pelo mundo, em diversos locais diferentes. Ninguém tem o direito de diminuir o ser humano, mesmo que ele seja pequenininho. Isso é importante. Que bonito. Se a gente não socorrer o pequeno, nós nunca teremos heróis, nós nunca teremos gente grande. Então você tem que tratar todo mundo. As pessoas não são iguais, né? Tem gente melhor que você, gente pior que você, e você tem que aprender a sobreviver com todos. E tem gente que recebeu um sucesso melhor em alguma coisa, outros um pior. Mas o que leva o homem à miséria é essa distinção, é querer desprezar aqueles que não atingiram o seu nível. Isso é pior do que racismo, isso é pior do que qualquer coisa. Você não pode. Você tem que tentar atender a todos e você tem que tentar ser parte da vida de todos. E isso é muito importante na minha vida e eu sigo isso muito, até eu me emociono, porque eu me incomodo muito com a miséria, eu me incomodo muito com a infelicidade das pessoas, entendeu? Então... E dentro dessa sua humildade toda, eu queria saber como é que é para você
sem inspiração, né? Que você colocou a ciência de uma forma muito mais fácil de ser entendida, a importância da ciência, e você ser inspiração para tantos jovens cientistas, assim. Como é que você recebe isso? Olha, é aquilo, né? A gente quer ser útil para todos, né? A gente não pode se cansar de ser útil, a gente tem que se cansar de ser inútil. Então, é assim, né? Você estabelece alguns princípios, que era a primeira palavra, e vai seguindo. Às vezes você está errado, você corrige. Ter bons princípios não é nunca errar, né? Ter bons princípios é entender que você precisa se corrigir. Esse é muito mais importante. Então, é assim que a coisa vai. E a gente deveria ser uma raça melhor, uma humanidade melhor, né? A gente não pode estar satisfeito com o que está acontecendo. Ó, eu vinha vindo para cá, eu vi um garotinho de, sei lá, 7 anos, pedindo alguma coisa para comer no sinal. No sinal. Não está certo, nós temos que... Né? Eu sei que não é o meu real que vai mudar, nem o seu. Mas se cada um fizer um pouquinho, a gente A sociedade tem que olhar que isso não é interessante, né? A sociedade moderna tem que entender que miséria não é importante para ninguém, não é? Uhum. A partir do momento que as classes mais abastecidas, vamos dizer assim, entendem que a miséria não é importante, ela muda seu status, né? Então, para um grande empresário, não é importante, isso não é nem interessante que o seu porteiro da sua fábrica tenha dificuldades em educar o filho. Não é interessante. Isso é um retrocesso, não é? Então, como fazer isso? Poxa, eu não sei. Se eu tivesse a receita, eu faria. Agora, certamente, temos que ter educação como primeiro princípio, porque senão nós vamos estar indo cada vez mais para baixo, como nós estamos vendo por aí. Infelizmente, o nosso tempo acabou. A gente quer muito agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada a você também, que sempre acompanha a gente aí semanalmente. Lembre-se que o nosso @ nas redes sociais é Quebra-Cabeça do Sucesso. E a gente se vê na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.